Muito obrigado por atenderem esse webinar. A gente vai falar um pouco aqui sobre os produtos da DataPath. Então, como a gente pode ajudá-los a criar visual criativo, seja um visual do dia a dia, e tentar mostrar. Vou pedir agora para o Greg falar um pouco mais sobre a marca, sobre o que ele gostaria de falar para a marca, o que a marca tem para trazer para o Brasil. Depois que ele falar, eu vou traduzir, e aí a gente já começa com a apresentação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem aqui, porque eu consigo enxergar e eu já vou, no final, a gente vai responder todas essas questões, seja eu direto ou seja o Greg. Então, qualquer dúvida que tiver, por mais técnica que seja, o mais simples que seja, será muito bem-vinda. Greg, can you share with us some of DataPath? Sure, yes, probably best on the next slide, really. If you can switch down the slide. But yeah, for those who are unfamiliar or new to DataPath, we're a global manufacturer of video wall processors. We've been selling our products for many years in the Brazilian market, and we actually have a lot of reference installation sites, a lot of success cases already within Brazil, as well as the wider Latin America. We're very, very successful with a lot of growth every single year in Latin America. So we're hoping that this can help you to understand a bit more about who we are and how you can use our products to improve your projects. As you see from the slide there, DataPath is a UK manufacturer, but we have offices all over the world. But as far as kind of Latin America is concerned, I manage that along with Danilo, who works for Dealer as our local distributor. And I'm based in the USA. So as far as our sales in Latin America, they're managed from our US office, which is why I highlighted it there. So I don't know if you can kind of switch to the next slide again. Claro. Okay, so as the slide really states there, our intention several years ago when we were selling in Brazil was to always find a distribution partner. Very, very pleased to have created a partnership with Dealer Mindtech. It's got to be about 2 years ago, more or less 18 months ago, and it's been very, very successful for us. Dealer has got a demo showroom of DataPath products. They also carry a stock and have had official training from the factory in the UK. So they really are not only just logistics part of it, but they're also very, very strong for us as a technical pre-sales team. So this presentation is really going to be delivered by Danilo, so he can give you the information in the local language and tell you everything that you need. So over to you. Ok. Então, como o Greg estava falando agora, a Dealer já vem trabalhando com a DataPath por cerca de 2 anos agora, e não somente focando na parte de logística, então trazer produtos aqui para o Brasil, mas também a gente tem a equipe que fez o treinamento na Inglaterra, fez treinamento nos Estados Unidos. Então hoje, além de vender os equipamentos, a gente consegue fazer todo o processo de pré-vendas, elaborar o projeto, troubleshooting, troca de equipamentos, a gente tem estoque aqui no Brasil, e é isso que a gente quer mostrar para todos os consumidores, que a Dealer não está aqui no Brasil trazendo a DataPath somente como um movedor de caixas, e sim como uma parte de suporte para todos vocês. Então, se você precisar de alguma ajuda para executar algum projeto, alguma coisa, é só ligar aqui para o nosso time, sempre vai ter alguém disposto para poder fazer esse projeto, te ajudar. A gente tem showroom, tem equipamentos de demo, então se precisar pegar um equipamento de demo para levar num cliente alguma coisa, liga para o nosso time de vendas, eles conseguem passar isso para vocês, vai te mandar o equipamento de demo, você consegue demonstrar para o seu cliente e aí conseguir finalizar a venda. Porque eu acho que quando você consegue realmente mostrar
o produto funcionando e qual que é a diferença que isso faz no seu projeto, a venda é certeira. Aí, como nos próximos slides vocês vão ver, a diferença que é hoje montar um visual do modo convencional ou montar um visual com a ajuda da DataPath. Vai ver com uma diferença bem importante. Então, como a gente falou, a gente tem, a DataPath tem distribuidores e representantes em mais de 20 países. A grande maioria dos clientes são OEM na Europa, na Ásia e nas Américas. Boa parte das pessoas que estão aqui trabalham com Digital Signage, com Rental Stage, e boa parte dessas marcas utilizam partes da DataPath, sejam placa de captura, placa de saída, algum tipo de produto a DataPath faz OEM para esses grandes fabricantes. Então é bem importante que se você já está acostumado a usar esses grandes fabricantes, você vai ter um sucesso bem grande utilizando a DataPath. Vamos lá para o próximo slide. Então aqui, mostrando o que a gente tem de portfólio de produto. A DataPath não é só uma empresa que carrega os produtos de multidisplay, como a FX4, a X4, a HX4. Então, a gente tem placas de captura, que são placas que a gente tem desde a mais simples, que é a linha LC, até linha aqui DP4, que é a linha de saída. A linha de captura, a gente vai ter linha com uma captura, duas capturas e quatro capturas, podendo ser HDMI, DisplayPort e SDI. Aqui falando também sobre VSN ou Microcontrollers, que são os controladores para visual de maiores portes. Então, para multijanelamento, é um produto muito interessante. VSN, que é muito mais ligada para a sala de controle, então, ambientes grandes, até 64 telas. Aqui eles mostram que também outros componentes, que são as placas motherboards. E aqui também IOLite, que é um produto que a gente tem aqui na dealer, a gente tem no showroom, a gente já conseguiu um bom mercado no Brasil, que é para criar visual quando você precisa de multi-entrada de sinal. Então, quando você precisar de mais de 3 sinais de entrada, o interessante é ir com o IOLite. Você vai poder fazer janelamento, vai poder colocar quantos sinais forem necessários no seu visual sem precisar de múltiplos players. Isso é bem interessante. Greg, I was talking with them about IOLite, showing the good about IOLite. Yes, I understood more or less, but you're absolutely right that the multi-display products are really defined where the requirements are a single video source, and as acho que o áudio do Greg acabou caindo. Então, vamos continuar aqui. O nosso carro-chefe hoje da apresentação soon as the end user requirement is. Greg, you're skipping away somehow. O áudio do Greg está falhando um pouquinho. Então, vamos seguir aqui com a parte. Então, como eu estava falando, o nosso carro-chefe hoje, dos equipamentos que a dealer mais vende no Brasil, é essa linha da FX4, X4 e HX4, que é onde a gente vai tentar trabalhar hoje nesse webinar, e nos próximos a gente vai mostrar toda essa outra linha de produtos, seja as placas de saída, placa de captura, VSN, VSN Micro e IOLite. Então, mostrando aqui, temos os sistemas de visual, e onde são os mercados que a DataPath e a dealer aqui no Brasil buscam atingir. Então, o mercado de Digital Signage, o mercado de Pro AV corporativo, que é um mercado que está numa crescência muito grande para uso de visual, feiras, eventos, museus, eventos ao vivo e rental stage, é um mercado também muito crescente. A gente vê aqui pelas vendas da dealer que essa parte de eventos ao vivo, rental stage, o pessoal que usa processadores de rental stage, sejam eles diversas marcas, com Resolume, com Pandora Box, entre outros, eles têm comprado bastante FX4 conosco, e também estúdios de TV, até por conta da confiabilidade do equipamento, de poder mandar 60 Hz, de
poder escalonar o conteúdo. Aí aqui mostrando, então, umas das aplicações básicas de rental de digital signage. Então, seriam lojas, duty free, um visual esse aqui do meio, que é um visual criativo em modo retrato, entre outros aqui. Aqui mais um pouco falando sobre digital signage. Então, digital signage outdoor, indoor, seja o visual que não tenha um formato 16:9 padrão, a DataPath consegue entregar esse conteúdo para você sem problema algum. Então, é possível que você consiga criar um visual criativo e não ficar somente preso àquele visual padrão, seja 2:2, 3:3. Você consegue criar um visual que seja um padrão totalmente diferente, sem perder resolução e sem perder qualidade nenhuma do seu sinal. Aqui são alguns exemplos de Pro e V corporativo. A gente tem diversos exemplos desses que já foram feitos aqui no Brasil, DHL, Accenture. Temos diversas empresas grandes e multinacionais que vieram para o Brasil e que hoje usam DataPath na sua instalação. Foi feito agora com Câmara Brasil-Alemanha também, ficou um visual muito bonito, ficou bem interessante para eles, deu uma diferenciada muito grande no projeto deles. Broadcast também, temos diversas aplicações, temos algumas empresas de broadcast aqui do Brasil que estão utilizando a DataPath FX4 não somente com visual, mas também com painel de LED. Essa é uma das coisas que a gente sempre gosta de falar. A DataPath não é um produto que funciona somente para uns monitores de visual. Você pode usar ela para projeção, você pode usar ela para painel de LED, então não tem problema algum, até por conta dessa flexibilidade toda de resolução. Eventos ao vivo. Esse é um mercado bem crescente aqui para a gente no Brasil e que nos surpreendeu, porque muitos usuários perceberam que a DataPath dá uma boa confiabilidade e economia na hora de montar um evento ao vivo. Então, quando antigamente eles precisavam daqueles processadores de vídeo gigante, extremamente caros, um processador de vídeo, sei lá, de $50 mil FOB, hoje ele pode fazer esse mesmo evento utilizando o seu player de vídeo com uma boa qualidade de saída de sinal e utilizando as FX4 ou X4 para poder ampliar o sinal e ter essa qualidade de vídeo. Seja isso com monitores, com visual, né, fazendo visual, fazendo projeção ou fazendo painel de LED. Aí aqui são as aplicações básicas também de bares, esporte, estádios, transporte e educação. Os estádios hoje aqui do Brasil também estão utilizando o DataPath para poder fazer testeira de estádio de LED, aqueles painéis de LED que ficam lateral do campo também tem alguns players que estão utilizando a FX4 para poder gerar esse sinal e ter a qualidade de sinal necessária para poder mandar para a TV, para o broadcast. Então vamos lá. Aqui falar um pouquinho sobre a estrutura do mercado. A estrutura do mercado hoje, ela é colocada de início, vamos até voltar aqui. A estrutura do mercado hoje, de início, ela é colocada como visual padrão 16:9. Então é aquele visual que ele é 2:2, 3:3, 10:10, que seja. Mas ele é sempre um padrão 16:9. Aí ele é utilizado com daisy chain e um conteúdo padrão único. Esse é a maior parte do mercado. Depois você vai para visual fora de padrão, ou seja, o que a gente mais ouve aqui é 3:2, 3:1, 5:1, 6:1, e aí, ou também o visual criativo, que é aquele visual que ele não tem um formato. Então, você tem tela em modo retrato, você tem tela em modo paisagem, e aí precisa de um conteúdo customizado, e aí você pode fazer isso dentro de uma tela única, então gerar um conteúdo único, ou você pode gerar um conteúdo multitela. E aí, acima disso, a gente já chega no visual de grande formato,
que ele pode ser de qualquer formato, com conteúdo customizado, e normalmente é necessário um sinal por tela, que aí entram os outros produtos como IOLite, VSN, dentre outros. Vamos falar um pouquinho mais agora desse primeiro segmento, que é a maior, que é a base da pirâmide. Então, é onde realmente vem o volume do mercado. E ao contrário do que muitos fabricantes, ou já foi criado um mito no mercado, que um visual 2x2, você pode fazer um daisy chain, colocar as telas, pendurar lá, que tudo, e colocar um player, que tudo vai ficar ótimo. Não, não vai ficar ótimo, porque você vai dividir esse sinal que você tem de entrada 4 vezes. Então você vai perder uma grande quantidade de conteúdo. Não adianta você comprar um monitor que é Full HD, injetar um conteúdo Full HD, sendo que esse vídeo ele só vai receber 1/4 do sinal. Aí vamos colocar que aí esse tipo de vídeo aqui. E aqui a gente consegue mostrar o que eu estava falando agora. Então, hoje, como é feito, que é a configuração padrão que muita gente usa. Então, ele tem um player com conteúdo de 1920 por 1080 Full HD, só que a resolução do visual dele é de 5.760 por 3.240. Quando você coloca isso, você vai dividir a resolução do seu visual em 9 vezes. Então, você vai ter um grande problema. Na verdade, 3 vezes aqui, né? Desculpa. Você vai dividir esse visual em 3 vezes. Então, você tem 3 vezes a largura aqui, em Full HD, e 3 vezes a altura em Full HD. Então, resumindo, o seu cliente vai ter uma experiência muito ruim da imagem dele. Por quê? Vai ficar pixelada, não vai ficar boa, esse sinal não vai ficar perfeito. Quando a gente muda e usa uma FX4, você pode pegar esse conteúdo, colocar ele em 5.760 por 3.240 em 30 Hz, ou 3.840 por 2.160 em 60 Hz, e mandar um cabo para cada monitor. Então, nesse caso, você vai usar Full HD em cada tela. Então, você comprou um monitor Full HD, você vai estar usando 100% da resolução desse monitor. Então, não vai ter imagem pixelada, não vai ter nada, seu cliente vai ficar extremamente satisfeito com um conteúdo. Então, o que a DataPath te ajuda nessa parte? Você pode aumentar a resolução do seu conteúdo, você pode ter diversas fontes, porque na DataPath você tem 3 entradas de vídeo, e você pode escolher os monitores. Esses monitores podem ser de qualquer tamanho, qualquer resolução, que a DataPath consegue entregar o conteúdo para vocês. Aqui mostrando o que a DataPath pode te ajudar. Então, você pode ter uma entrada de vídeo em 4K 60p. Desse modo, você vai reduzir o problema de scaling. Você não vai precisar pegar um sinal Full HD, fazer um upscaling, subir esse sinal para poder preencher o visual. A DataPath já faz isso para você. Então, você pode ter um sinal que seja até um pouco mais baixo de entrada, mas a DataPath ele vai fazer um upscaling, vai subir essa imagem, vai deixar a imagem na resolução padrão do seu visual. Tem suporte a HDCP, então se você quiser colocar uma TV a cabo, até um PlayStation, um MacBook, alguma coisa que tenha HDCP, ela é HDCP compliant, então você vai poder colocar, não vai ter problema algum. E também tem a função de switch de entrada, você vai ter 3 entradas de sinal que você pode ficar trocando e trocando esse conteúdo. Então, como eu já tinha falado aqui, você consegue uma melhora na resolução que você está recebendo, ele vai fazer um upscaling e ele utiliza a resolução nativa do seu monitor. Então, você pagou por Full HD, você vai receber Full HD. E a questão da flexibilidade que é muito interessante você pode usar qualquer tela de qualquer marca, qualquer tamanho e qualquer resolução. Aí vamos falar do segundo segmento aqui agora, que são os visual fora de padrão, visual criativo e com um conteúdo multitela. Esse é o exemplo da esquerda, um grande exemplo de como pode ser feito um conteúdo fora do padrão, os dois visuals da ponta, na verdade. Então, você pode criar, você pode ver que você tem telas de tamanhos diferentes e mesmo assim a DataPath consegue realmente saber onde colocar o conteúdo
e sem distorcer a imagem. Como vocês podem ver ali, a imagem está perfeita, encaixada, você não tem problema nenhum, não tem salto, não tem achatamento da imagem algum, porque tudo é feito através do software, você coloca qual que é o formato do seu conteúdo, onde você quer encaixar o seu conteúdo, e ali já está tudo pronto. É um software de fácil utilização, vocês conseguem ver esse software online, no final eu vou deixar o link para que todo mundo veja e até também baixe, se for necessário, porque pode testar na sua máquina sem precisar ter uma FX4, então você pode já fazer todos os testes, até para poder mostrar para o seu cliente como vai ficar o visual dele. É uma ferramenta bem interessante e é grátis, não precisa de cadastro, é bem simples. Então, mostrando aqui como hoje é feita a configuração padrão de um visual desse modo. Do mesmo modo, você está entrando com 1920 por 1080 e você tem que entregar para o seu cliente 5.760 por 260. Se você entrar, fizer daisy chain, sua imagem vai ficar achatada e não vai ficar, além de ficar achatada, vai ficar pixelada. Então você vai ter um grande problema com isso. Aí trocando e mostrando como você faz, existem outras funções que você pode utilizar para ter a resolução de 5.760 por 260, usar uma entrada multiplayer. Então você vai ter que colocar diversos players, um player por cada monitor, e colocar um pedaço do vídeo em cada player. Qual que é o grande problema disso? A sincronização entre os players, e também ficar enviando esse sinal via rede. Se hoje você tem um vídeo que demora 10 minutos, 15 minutos, você está mandando 6 partes desse vídeo, você deve estar mandando 1 terabyte pela sua rede durante esse tempo. E esse é um grande problema. Se uma das portas falharem, tiver alguma coisa, esse vídeo perde o sync e você não vai ter mais a imagem como gostaria de ter. Se você usar uma FX4, você consegue ter um único player com essa resolução de 5.760 por 260, 30 Hz, ou 3.840 por 260, 60 Hz, e mandando um só. Então você não vai ter mais o problema de sync, porque a FX4 ela já vai syncar entre ela. Então ela já tem um sync interno que ela vai mandar a imagem para todas as telas ao mesmo tempo. Então você não vai ter um problema disso aí. Se você tiver algum aspecto de imagem diferenciado, você coloca qual que é o aspecto necessário dentro da DataPath, dentro do software Wall Designer, e após isso aí, já está tudo feito sem problema algum. É muito simples. Mesma coisa quando você vai fazer um visual criativo. Você tem uma resolução de vídeo que você não faz a mínima ideia do que é, e aí vai ter que fazer novamente. Um player por tela. E como sincronizar isso? Como ter certeza absoluta que isso vai estar sincronizado? Se você tiver um lag, alguma coisa, algum problema de rede, você pode ter um grande problema e a experiência do usuário final, do seu cliente ou de alguém, não vai ser tão interessante como deveria. Você colocando a FX4, você pode garantir isso para o seu cliente. E além disso, a FX4 ela não depende de um computador para funcionar, ela é totalmente standalone. Então, você só vai precisar de um player. Se você tiver um player de digital signage, qualquer outro tipo de player, ele pode funcionar sem problema. Após a configuração, a DataPath FX4 ela vai funcionar sozinha, sem problema algum. Greg, do you have anything else to say? I'm okay here. What do you think? No, everything seems to be fine so far. Really on these creative ones, it's just to say that it becomes quite difficult the discussion between the AV company and the content company becomes quite difficult, because you start to get in a situation where you don't really know where you want the content to be cut. And so you have the problems before with synchronization. How do I scale the content? How do I crop the content? But then we know that even if we put the content in the right place, we have to then mount the screens onto the wall. And if we're very, very specific about where we cut the content,
and then we don't quite mount the screen in the right place, or it's at a slight angle or something like that, it really becomes difficult to then line your content back up if you just rely on players, because they've got no ability to recompensate because they're not doing the cropping themselves. Whereas if you rely on the data path or any type of image processor essentially that does cropping, you can recompensate the crop settings if you get to site and things don't quite line up. So it's very, very important that AV integrators really understand what their hardware can and cannot do, so that when they're talking to content designers or marketing managers or whatever, they can actually explain the disadvantages and advantages of their proposal. And that's very important. Yeah. Thanks, Greg. Então, como o Greg estava falando, essa questão, se você usa um player para cada tela e faz o corte da imagem, você pode ter problema na hora da montagem. Se for um visual básico, 16:9 ou algum outro que vai ficar uma tela colada na outra, pode ser que o problema seja resolvido assim. Mas quando você vai para uma função criativa, como está essa aqui agora, se você colocar a tela 2 centímetros para um lado, 2 centímetros para o outro, a sua imagem já não vai ficar em perfeita sincronia. Já não vai ficar alinhada como deveria. E depois disso montado, você não tem como ajustar. Se a gente fizer isso através da FX4, como eu consigo fazer o cropping por tela, eu consigo ajustar toda essa necessidade do cliente. Aí, mostrando aqui também agora como a DataPath pode te ajudar novamente em algumas outras partes. Então, customização de edit, como a gente diz aqui no Brasil. Essa customização de edit é muito importante, principalmente para o pessoal que utiliza painel de LED ou projeção. Isso é bem interessante. Quando você customizou o edit, você criou uma resolução específica, você travou a tela, você pode desligar o equipamento, voltar ao equipamento, que não vai ter problema nenhum. Todas as telas vão estar sempre alinhadas, você não vai ter problema algum de troca de imagem que foi para um outro lado ou qualquer outra coisa, ter que realinhar tudo, refazer todo o sistema. Você pode desligar todo o sistema, voltar de novo, que tudo vai estar funcionando perfeito. A customização da resolução, como eu falei agora, então para painel de LED, sejam outros monitores, aqueles stretch monitores, esse tipo de situação você pode colocar. Uma das grandes coisas é que a gente pode ter até 8K de input de conteúdo em 30 Hz e você vai sempre manter o aspecto de imagem. Então você pode fazer essa correção dentro do Wall Designer. Então se você tiver um círculo, ele sempre vai ser um círculo, ele nunca vai se transformar numa bola de futebol, vai ficar achatado ou alguma coisa assim. O nosso scaler de alta performance, você sempre vai entregar então para o seu cliente, por mais que você venha com um conteúdo com uma qualidade mais baixa, você sempre vai entregar um conteúdo com uma qualidade maior. Então, se o seu visual tem 5.760 por 2.160, você vai entregar isso para o seu cliente. Você não vai, por mais que você chegue com um conteúdo bem abaixo. E como eu havia falado antes, já também usar a resolução nativa do display. A questão do crop independente nas saídas, então se você tiver telas de 55 polegadas, 46, 47, 49 e assim quiser, colocar monitor de computador de 18.5 polegadas, pode colocar. Porque eu consigo, a DataPath consegue pegar e colocar isso em cada saída. Então eu posso falar na saída 1, eu vou usar um monitor de 18.5, no monitor 2 eu vou usar um de 55, no 3 eu vou usar um 49 e assim vai. E esses monitores, eles podem ter resoluções diferentes. Então, o monitor de 18.5, provavelmente, ele vai ser um 366 por 768. Ele não vai ser Full HD. Eu posso ter uma tela 720p e ele vai atender. Então, eu consigo fazer isso independente nas saídas. Eu não preciso que sejam todas iguais, tudo sempre do mesmo jeito. E aí, agora falando do outro segmento, que é o visual de grande formato.
esse video wall de grande formato, então até do modo que a gente está mostrando esse video wall aqui da Delta, que estão monitores em modo retrato, e não sei quantos monitores aqui, cerca de 30, 35 monitores, e a imagem você pode ver, o logo da Delta se mantém do mesmo modo, toda a imagem está correta, não tem achatamento, por mais que é um video wall que ele é um strip, ele tem uma linha só de monitores. Então, você gerando o conteúdo correto, passando para FX4, ela vai te entregar o conteúdo desse jeito sem problema algum. E nesse caso, se você fizesse daisy chain, nunca ia conseguir atingir uma solução desse modo. Solução padrão para esse caso seria usar um media player para cada conteúdo. Aqui a gente está falando de 11.280 por 1080. E aí a gente vai pegar, cria um conteúdo desse, como a gente estava falando anteriormente. Se você tiver um ou dois players que falhem no meio do caminho, que tem uma queda de rede, uma queda de energia, alguma coisa, eles nunca vão se sincar novamente. Então, se a gente utiliza a FX4 para resolver isso, a gente vai mandar para todos os monitores através da FX4. A FX4 ela é escalonável, então você tem sempre 4 saídas, mas você pode ir adicionando mais FX4 dentro do projeto. Elas vão se linkar uma nas outras, ela tem Genlock, então você tem certeza que o conteúdo vai estar sempre sincado. Yeah, if I can just add on that one, if you go back, this is an extremely common one that we get asked a lot. You know, my customer wants a 6x1, or in this case a 9x1, and many AV companies tackle or address this requirement as a 9x1, because what we found is not all, but many of the AV companies are very new to content design. And so what they're really focused on is what the AV equipment can do, whether that's relying on daisy chaining screens or players or whatever it might be. But what we want to try and explain here is that a 9x1 is just a 3x3 video wall. If you can understand that to a content designer, they can actually make the content run in rows. So they won't look at the video wall as a 9x1, they'll actually look at it as a 3x3 and make the content that way. So that is a great thing as an AV company, because now you don't have the same image distortion problems that would come with daisy chaining a 16:9 to a 9x1. You can actually just have the content pre-made, use a standard 16:9 player, which there are many HD 4K players around, but all you need to make sure is, if I do have this content made in 3x3 and use a HD or 4K player, you still need a way to do cropping and scaling. And what we really want to get across in this presentation is the FX4 is a cropping and scaling tool. That's what it's all about. And if AV companies can start to understand having the ability to crop and scale, an image processor becomes a very important part of their video wall projects. So if they can understand a bit more about how the content people would look at this wall, then it can really help them from an AV hardware perspective, because it starts to simplify some of the really difficult parts of a project. And so that's really what we wanted to help AV companies understand with this example here. So if you remember all that, if you can translate it. Claro. Então, o que o Greg estava falando aqui, um vídeo desse aqui, 9x1, muita gente traz essa informação para a gente, falando, eu
tem um cliente que ele quer fazer uma recepção, algum outro lugar que ele vai querer um conteúdo, ele vai querer um visual, um strip desse de 9:1. Só que se a gente for pensar, esse visual é um visual para DataPath, é um visual comum de 3x3. São 9 telas. E se a gente conseguir colocar isso e mostrar que você pode criar o conteúdo no modo de 3x3 e dentro do DataPath, você, o integrador, utilizar e montar ele desse jeito, você não vai ter problema nenhum com o vídeo. Você vai poder usar um player que seja Full HD ou um player de Digital Signage 4K e você não vai precisar, vai conseguir economizar muito dinheiro. Porque num ponto desse aqui, você ia precisar utilizar 9 players e ter certeza que esses players seriam sincados. Num propósito desse, você utiliza 3 FX4 e um player. E aí você tem certeza absoluta que o seu projeto vai funcionar. Então, se a gente conseguir sentar, por isso que eu sempre coloco, se vocês tiverem algum projeto para criar e quiserem falar conosco, fala com a gente vai ajudar você a gerar e como passar isso para o pessoal de conteúdo, como ele cria esse conteúdo de 11.280 por 1.080. Só que, na verdade, não. Ele pode criar um conteúdo que seja 3.840 por 260 e ele poder passar nesse 9:1 sem problema algum. Vamos lá agora. Aqui. Então, o que eu estava falando agora, então, a questão de ter uma solução única. Então, você vai usar um player entrando e a DataPath cuidando de todo o processamento de vídeo. Isso minimiza muito a sua chance de falha. O que a gente mais vê hoje como vocês devem ver, vocês já estão bastante no mercado, é chegar e encontrar um visual, um digital signage que não está sincado, que está com problema, que deu algum tipo de falha. Você usando o FX4, a sua chance de falha é mínima. Você reduz muito essa chance de falha. Você pode reduzir muito o seu custo, como eu falei agora, porque você vai ter um player único e só 3 FX4, que é um valor bem interessante, bem barato, e a manutenção é muito simples. Um equipamento que você setou, colocou, não precisa ficar fazendo reconfiguração, nada. Quiser trocar alguma outra informação, você vai trocar o conteúdo, não precisa mexer na FX4, ela já está recebendo aqui da imagem de conteúdo. Não tem problema algum. Só vai mexer de novo se você quiser realmente realinhar os monitores, trocar, colocar eles em algum outro formato. Se não, ele é um equipamento para ficar lá trabalhando 24/7, parado sem ter problema algum. A gente já está aqui há 2 anos trabalhando com a DataPath e até hoje eu não tive nenhum RMA de nenhuma FX4. Então eu não precisei até hoje trocar e mandar para fora, para conserto, alguma coisa de FX4. Nenhuma. Isso é muito bom para a gente, é ótimo poder trabalhar com a DataPath desse jeito. A questão do sincronismo, que é o que eu estava falando agora, então você sabe que seu vídeo ele não vai perder o conteúdo, não vai ter problema, o seu cliente final não vai te ligar falando que uma das telas está fora de sync, não está funcionando. Você tem um Genlock e ela não necessita de rede para trabalhar. Você não precisa estar conectado em rede, recebendo informação de internet, nada. Você só vai ter o conteúdo ali, o player tocando, seja um computador, seja um player de digital signage. E a questão que eu já tinha falado anteriormente, do crop independente de saídas, que você pode utilizar qualquer tela, qualquer tamanho, qualquer resolução, que isso te dá uma flexibilidade enorme hoje no mercado. Aqui mostrando algumas soluções com a DataPath. Então, se você for pensar esse visual desse Caviar House aqui, bem chique, ele foi feito com DataPath e é um visual que não é um visual padrão. Mostrando aqui, então, o que a gente tem de comparação da X4 e da FX4. Então, a X4 de saída, você tem 1920 por 1080 de saída. Então, você consegue WXGA. Então, isso é uma resolução que você pode utilizar não só para monitores, como você pode usar para painel de LED e projetores também. As conexões da X4 somente DVI. Da FX4 você tem HDMI, DisplayPort e a nova que é SDI. Também é uma novidade, a gente tem
essa aqui no nosso estoque, se alguém precisar para demo, pode pegar, a gente tem todas essas aqui. A entrada de resolução máxima a 60 Hz é 2560 por 1600 na X4 e 4096 por 260 na FX4. Na FX4 você consegue ir até 8K, sendo em 30 Hz. Is that correct, Greg? You can have 8K in 30 Hz? Yeah, I don't know if it would be 30 Hertz or not. I guess you're talking about the FX4, I guess, right? Yeah. Yeah. Yes, I mean, the bandwidth limitation is depending on which input you put into the box, whether that's DisplayPort 1.2 or HDMI 1.4. But the good thing is Wall Designer will actually tell the customer whether they've exceeded the bandwidth limitation of the input they are using or not. So if you go to put, for example, we sell to a lot of rental companies and they want to do a resolution 3:1 or 4:1 into the FX4, and they can use Wall Designer to set whether the refresh rate exceeds or not the bandwidth limitation. So então, como o Greg estava falando, você colocando tudo isso na FX4, utilizando o Wall Designer, ele consegue te dizer, você pode colocar 8K, ótimo, só que ele vai te falar se você pode colocar 8K, 30 Hz, 60 Hz, ou qual a resolução que você quiser criar. Quando você montar o seu projeto dentro do Wall Designer, ele vai te mostrar se aquela resolução excede a banda ou não. E aí, como eu estava falando, então, na parte de entradas de sinal, a X4 também, ela só trabalha com DVI. A FX4 você tem dois HDMIs 1.4 e um DisplayPort 1.2. Para poder fazer o loop-through, então colocar mais de uma unidade, com a X4 você precisa do DL8, que é um outro equipamento, e quando é a FX4, você usa um cabo DisplayPort e você pode conectar mais de uma unidade. Hoje, o que a gente sempre recomenda é, se você for fazer um visual com mais de 4 telas, tenta pensar na FX4, a diferença de preço não é tão grande, e você já consegue fazer o loop através do DisplayPort, que fica bem interessante. Mesma coisa, se precisar de HDCP, se precisar de Genlock, vai para a FX4. Se for um visual mais simples, 2x2, a X4 te atende perfeitamente, você vai ter uma qualidade de imagem perfeita. Todas elas você pode virar ou fazer a rotação dos monitores em 90, 180 e 270 graus. A configuração da X4 é somente via USB e da FX4 você consegue fazer USB ou LAN. Então você pode deixar a FX4 dentro da rede, fazer toda a configuração dela dentro da sua rede. A X4 só faz upscaling, a FX4 você consegue fazer upscaling e downscaling. Então, se você tiver um sinal muito alto em entrada, você pode baixar esse sinal para poder entrar nos seus monitores e não ter problema algum. Então, aqui são os cabos que são aceitados de entrada na FX4. Então, você tem DVI, na FX4 e na X4, na verdade, você tem DVI, HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, Thunderbolt, SDI, que você tem a nova FX4 SDI, e VGA com conversor digital integrado. Os sinais que podem entrar de 4K, então, pode ser o DVI, Dual Link, DisplayPort, Mini DisplayPort e HDMI. Vamos lá. A questão que eu tinha falado também do HDCP é muito comum, eu recebo isso também, muitas dúvidas de alguns integradores, se a FX4 é compatível com HDCP, a FX4 sim, a X4 não. Então, se você tiver um Blu-ray player, set-top box, esses de TV a cabo, TV via satélite, Apple MacBook, muitas vezes as pessoas têm problema com o MacBook quando é com visual, quando faz o teste, faz o daisy chain, colocou, plugou um MacBook, ele aparece na primeira tela, mas não aparece nas demais telas.
Isso aí com o FX4 você resolve isso sem problema. Apple TV e também os videogames, Xbox, PlayStation, que pô, fica ótimo para colocar no vídeo, né? Aí vamos lá. E aí também eu queria agora aproveitar, já que a gente já vai entrar na parte das perguntas, queria comunicar a todos que a Dealer vai estar mais um ano com o stand na Infocom Brasil 2018, mais uma vez participando com a DataPath, com o Victor Alarcon sempre nos apoiando. Então, mais uma vez a Dealer vai estar na mesma posição, com um stand bem parecido com esse, e a DataPath vai estar lá, o Greg vai estar conosco, então todas as dúvidas que vocês tiverem hoje, quiserem ir lá conversar com a gente, tirar mais dúvidas, além do nosso time técnico, a gente vai estar com o Greg nos dias de feira lá para poder passar. A gente não vai mostrar somente a FX4 na Infocom, então a gente vai mostrar FX4, vai mostrar X4, vai mostrar o IOLite já com o software, que é o Wall Control 10, que é um software ótimo para quando você precisa de multiconteúdo na tela, por exemplo, como está nessa foto da direita aqui, quando você precisa de múltiplos conteúdos na tela, o Wall Control 10 é ótimo, e além disso a gente vai mostrar o Quant. O Quant é uma ferramenta nova de colaboração da DataPath. Então, quando você precisa colaborar dentro de um visual, você pode utilizar o Quant, espelhar sua tela e fazer. Greg, do you have something to say more? I was talking about Infocom, that you're gonna come to stay with us and to take all the doubts of the people here. Absolutely, yes. I will be there. Not all the days, but I think the first 2 days of the show. And so I think it's important if anybody wants to not only see the product, but talk to Danilo and I about how to improve their projects from a theoretical point of view, or to understand more about video walls in general, then we can not only provide demos, but also the training and education, which is a very, very important part of improving your projects as an AV company. So, you know, use the time to come to see us, bring, you know, diagrams and project descriptions of things that you're working on or have done in the past, projects that you quoted and lost or turned away because you felt you weren't able to offer something. And we would be happy to provide you with the training, the education, and the advice. You know, that's the important part of improving the Latin American and Brazilian market as a whole. And that's what our interest is. Então, como o Greg falou, se vocês quiserem, levem qualquer tipo de projeto que vocês tenham agora, ou que vocês já perderam, para tirar uma dúvida, falar, pô, eu perdi esse projeto aqui porque o cliente achou que poderia ser assim ou assado. A gente vai te mostrar como ser mais eficaz e como melhorar. Além da Infocom, a gente tem o nosso escritório aqui, fica em Santana, aqui em São Paulo. A gente tem uma sala de demo, a gente tem sala de treinamento. Então, nessa sala aqui, você vai poder ver os equipamentos funcionando, a gente vai poder treinar você, treinar seja com a FX4, seja com a X4, seja com a IOLite, o Wall Control 10, Quant, tudo isso a gente tem aqui na nossa sala de demo e na nossa sala de treinamento. Então, se você quiser vir para cá, conhecer os produtos, treinar, as portas estão abertas, e também não só isso, quanto trazer o seu cliente final aqui para realmente ver o resultado, ver como é que funciona. Então, se quiser fazer um teste, a gente tem visual aqui, quer fazer um teste mostrando como é que é um visual feito com Daisy Chain, mostrar que a imagem fica ruim, depois mostrar que o visual fica pronto, como o visual fica com uma FX4, a gente aguarda vocês aqui, serão muito mais do que bem-vindos aqui para conhecer o escritório, tomar um café, ver exatamente como tá. Então, no próximo slide aqui eu vou colocar os nossos contatos e também agora vamos ver quem tem alguma pergunta. Se vocês tiverem alguma pergunta além, se lembrarem depois, aqui estão
os nossos contatos. Então, tem o e-mail direto do Greg, tem o meu e-mail aqui no Brasil, e a gente tem nosso time todo aqui da Dealer Mindstech para tirar qualquer dúvida. Obrigado, Danilo. Obrigado, Greg, pelo ótimo webinar. Para o pessoal que está perguntando, sim, vamos compartilhar a apresentação, vamos enviar um e-mail para vocês como link. A apresentação ficou gravada no YouTube, vocês vão poder revisar e compartilhar com os times de vocês lá para aprender mais. E aí também fica à vontade de contatar diretamente o Danilo, visitar tem no Multimídia Infocom em São Paulo, para falar com eles diretamente. Como falou o Greg, podem trazer os projetos que vocês tenham, diagramas, qualquer coisa aí para falar com eles diretamente e aprender mais e melhorar os projetos, possivelmente também comprar os produtos da DataPath. Temos perguntas, por favor, fica à vontade, por favor, perguntar. Tenho aqui já algumas perguntas, tem algumas que pessoas perguntaram, mas depois falaram que foi respondido durante a apresentação do Danilo. Tenho aqui uma pergunta do senhor Ruslan Viana, uma pergunta longa, mas ler. Aí ele pergunta ao senhor Ruslan, usando 3FX4 para um 3x3, terei até 9 entradas para players? Sim, na verdade você vai ter 3 entradas, porque as entradas elas sempre vão ficar nas primeiras FX4. Então, na primeira FX4 você vai poder trocar entre as 3. Você pode colocar 9 equipamentos? Pode, mas aí você vai precisar de algum equipamento, seja de automação ou algo parecido, para poder ficar chaveando essas entradas. O ideal é que você utilize as 3 primeiras, que colocando nas 3 primeiras, você não vai ter problema algum. Aí você pode fazer através do computador esse chaveamento, não tem problema algum. Tá, ok, obrigado, Danilo. O senhor João Carlos Siqueira pergunta, acabei de entrar no meio do vídeo, portanto, não sei se chegaram a falar sobre o assunto que eu tenho dúvida. Eu estou usando um painel de LED com IP de 2,6 milímetros para um escritório. A resolução deste painel é de aproximadamente 1900 de largura por 900 de altura. Precisarei abrir 120 janelas em diferentes templates. Portanto, a solução precisaria ter 120 entradas de vídeo e abrir ao menos 12 janelas em uma única saída. Existe alguma solução para este conceito? Danilo, você entendeu? É um pouco longo. Entendi. Esse a gente vai ter que pensar realmente como fazer isso, porque talvez a FX4 não seja o produto ideal. Você utilizaria a FX4, mas teria que usar um outro tipo de equipamento. Eu preciso saber quais são esses conteúdos. Se esse conteúdo ele pode estar dentro de um servidor ou não, ou se isso realmente vai ser entrada física mesmo, porque se esse conteúdo estiver dentro de um servidor, a gente pode utilizar a FX4 ou pode utilizar o IOLite ou o VSN, que seja, para poder colocar. Porque muitas vezes a pessoa fala, eu preciso de 120 entradas, só que são 120 programas dentro de um computador, 120 telas, 120 alguma coisa, não são 120 players ou algo assim. Então, se você puder me enviar isso por e-mail, fica mais fácil, a gente tenta desenhar exatamente isso para o seu cliente e certeza que a DataPath consegue uma solução sim. Tá, obrigado, Danilo. Fica à vontade de fazer mais perguntas, por favor, para aproveitar que temos conectado o Greg nos Estados Unidos e o Danilo aqui no Brasil. Então, se tem mais perguntas, por favor, fica à vontade. Vamos esperar um par de minutinhos. Ok, o senhor Robson Fernandes pergunta, quais fabricantes de placas mais são recomendados para uso com placas de P4? Tá.
As DP4 são as placas de saída da DataPath. Você pode utilizar ela em qualquer motherboard. Sempre que você utilizar, o interessante de utilizar essa placa DP4 é, se você utilizar uma placa de captura da DataPath, como uma HD4+, uma E2S, ou qualquer outro tipo de placa, e você utilizar também a placa DP4, você tem o HDCP Compliance. Se você utilizar uma placa de captura da DataPath, que seja essa HD4+, E2S, e utilizar uma placa de vídeo do mercado, seja uma GFX, alguma dessas marcas de mercado NVIDIA, você perde esse HDCP Compliance. Então, você só vai ter esse HDCP quando você utiliza uma placa de entrada da DataPath e uma placa de saída da DataPath. Obrigado, Danilo. Aí tem muitas perguntas. Uma pessoa que pergunta, Danilo, sobre quanto custa o FX4, mas eu preferiria que você respondesse isso diretamente com uma pessoa. Eu vou enviar vamos enviar para vocês o arquivo, o arquivo com os dados de contato de todas as pessoas que se conectaram no webinar, e aí você pode ver a pergunta e contatar diretamente a senhora Thalita Luongo. E aí tem uma outra pergunta. Quais são as placas recomendadas para usar como watch out? Falhou um pouco. Pode repetir, Vitor, por favor? O senhor Décio Mascarenhas pergunta: quais são as placas recomendadas para usar como watch out? A DataPath soltou uma linha nova de placas, que é a linha LC, uma linha low cost. É uma linha ótima, que a gente tem a HD2, SDI2, então eu tenho duas capturas com HDMI, duas capturas com SDI, e são placas com o valor bem mais baixo. Então, você tem placas, todas as placas da DataPath de captura podem ser usadas com watch-out, são todas homologadas. Então, antes, era muito utilizada a E2S, que era uma placa que tem duas capturas de DVI, e hoje a DataPath lançou essa linha Vision LC, que é uma linha mais barata, que funciona perfeitamente com watch-out. E aí você pode, nessas duas entradas, você pode capturar um 4K, e se você fizer isso, a outra entrada lá não funciona, ou você pode capturar dois Full HD ao mesmo tempo, e por um preço bem interessante. Se quiser me mandar um e-mail, a gente consegue passar preço. E também temos essas placas aqui no Brasil até para teste. Se quer pegar uma placa dessa para fazer um teste, ver se isso realmente vai funcionar no seu sistema, a gente tem aqui na mão e consegue fornecer para vocês na hora. Tá, ok. Tema também o senhor Miguel Lobo, Danilo, ele tem também interesse em saber sobre os valores dos produtos, mas já você depois tem contato com ele e fala pessoalmente do tema. Temos mais perguntas chegando aí. O senhor Ruslan Viana pergunta uma coisa que eu não entendi: como a informação flui entre as FX4 cascateadas? Por exemplo, quando você monta um sistema, toda FX4 ela tem 4 saídas de vídeo. Então, por exemplo, se você monta um sistema com 12 telas, um 4x3, seja um 6x2, você vai precisar de 3 FX4. Para essa FX4 trabalhar como se fosse um único sistema, você vai cascatear uma conectada na outra através de um cabo DisplayPort. Você conectando esse cabo DisplayPort 1.2, as FX4 elas vão trabalhar seamless, então ela vai trabalhar como se fosse um equipamento só. Então você pode ampliar. Eu tenho projetos, por exemplo, com um cliente que ele vai precisar trabalhar com 60 telas. E a gente vai utilizar 15 FX4. E todas essas FX4, uma conectada na outra, através do cabo DisplayPort, sem problema algum, sem perda de sync, tudo trabalhando perfeitamente. Obrigado. Tá. O senhor Juliano Fonseca pergunta: existem projetos com FX4 e Polywall? Além disso, essas placas LC são compatíveis com Polywall? Não, as placas LC não são compatíveis com Polywall. Aí para Polywalls, teria que utilizar a outra linha Vision da DataPath. Eu posso passar toda a lista que é compatível com o software.
A FX4 você pode usar num projeto que tenha Polywall, sem problema nenhum, mas eu recomendo que seja usado, por exemplo, um IOLite, uma VSN Micro, uma VSN, porque funciona melhor. Senão você vai ter que ter um computador rodando Polywall e aí mais as FX4. Então, a gente pode, se você tiver alguma dúvida, traz esse projeto aqui para dentro, a gente conversa, eu consigo te mostrar e consigo mostrar todas as opções necessárias e possíveis. Tá, obrigado, Danilo. O senhor Eduardo Araújo pergunta, eu tenho Watchpacks disponível, eu gostaria de saber se é possível utilizar uma FX4 nela. Se sim, como eu faria a configuração do FX4 nesse equipamento? O Watchpacks, se eu não me engano, é o player que é o menor do Watch Audio. Você vai pegar acho que, se eu não me engano, ele solta 4K. Você pode mandar o conteúdo para ele para FX4 em 4K e a FX4 pode mandar para o seu painel de LED, projetor ou qualquer outro tipo de display o Full HD e mesmo assim te ajudar na parte de blend, se for projetor, na correção do vídeo. Então, isso é bem possível. Me desculpe, agora esqueci o nome da pessoa que fez essa pergunta. Me manda um e-mail também sobre essa dúvida que eu já consigo sentar com você e te explicar. A gente abre o Wall Designer junto, eu consigo te mostrar exatamente como configurar e como você colocaria para funcionar. Obrigado, Danilo. O senhor Robson Fernandes pergunta, o software de gestão de conteúdo multiview da DataPath está disponível para testes? O Wall Designer está disponível para teste. O Wall Control 10 não, porque você precisa de um hard lock, você precisa de um dongle. Mas eu tenho ele aqui dentro do escritório, se for necessário, eu tenho o equipamento disponível, pode levar no cliente, pode pegar aqui o nosso, que está no nosso showroom, levar até o cliente, fazer o teste e demonstrar. Obrigado, Danilo. Aí outra pergunta relacionada com a pergunta do cascateamento. O senhor William Nunes pergunta, mas essa porta de cascateamento é exclusiva ou tem que usar uma porta de saída? Não, ela é uma porta exclusiva. Você sempre vai manter 4 portas dentro da FX4. Ela tem uma porta exclusiva que é somente para cascateamento, que é uma porta de saída DisplayPort. Obrigado, Danilo. O senhor Ramon Lugon pergunta, tem alguma data para que faz edge blending e distorção? Sim, a FX4, qualquer FX4, X4, você consegue fazer um edge blending. Então você vai colocar lá dentro, ela vai te falar o quanto você tem de overlay. Então, ela não vai fazer o edge blending sozinha. Então, você sempre vai precisar de algum tipo de player, seja um Resolume, seja o Watchout, ou algum outro similar, ou até mesmo o próprio projetor. Ela não vai fazer sozinha. Você consegue pegar e ali dentro fazer a contagem de pixels do overlay para que seu conteúdo sempre fique similar. Tá, obrigado. Senhor Pedro Barros, essa parece ser a última pergunta. O senhor Pedro Barros pergunta como funciona a assistência técnica aqui no Brasil da DataPath? Hoje a assistência técnica da DataPath é RMA. Então eu já tive algumas placas de vídeo que precisaram de conserto. Isso é mandado para fora do Brasil, mas como eu tenho estoque, eu troco aqui o equipamento e mando para fora do Brasil para o conserto. Tá, ok. Tá, obrigado, Danilo. Acho que tem mais uma outra pergunta, mas não... novamente, o senhor Ramon Lugon pergunta sobre a resolução de entrada. O computador reconhece a entrada personalizada? Sim, o computador reconhece. Dependendo do tipo de computador que você tiver ou do software que você estiver utilizando, ele vai poder reconhecer essa entrada personalizada assim, sem problema algum. Você pode criar, por exemplo, você tem um MacBook, acho que apertando Alt aqui, você consegue resoluções personalizadas. E o Windows também, se eu não me engano, você consegue esse tipo de resolução. Se você for utilizar algum software de player, dentro desse software também você consegue colocar desse modo.
Tá, obrigado. Tem mais outra pergunta, mas não tenho o nome da pessoa que está perguntando. A FX4 tem apenas 4 saídas. Logo, como você alimenta 6 ou 9 telas dos exemplos que você está dando? Você é o modo que eu falei, você vai conectar uma FX4 na outra. Você pode colocar um FX4 conectado na outra através da porta DisplayPort sem problema algum. E ela vai entender. Tá, obrigado. Essa é a última pergunta que eu tenho. Se tiver mais perguntas, por favor, já fica à vontade de vocês contatar diretamente o Danilo. Vocês têm aí o endereço eletrônico dele, por favor, fique à vontade de ligar para ele. Ele está em São Paulo aí, pode falar com vocês. Mesmo na Técnico Multimídia com Brasília, fique à vontade de também falar com ele lá. São todos bem-vindos, por favor, convidem todos os seus colegas para visitar a feira, que vai estar bem interessante, tem muito conteúdo, temos a Control Room Summit neste ano, Digital Science, muitas palestras de tecnologia, não só palestras comerciais, são palestras de tecnologia para vocês aproveitar todo o conteúdo que vamos ter neste ano na feira, e também ver o stand da Dealer Tech, Mindtech, e aí visitar o Danilo, falar com ele, também como o Greg. Então, muito obrigado a todos pela assistência no webinar, desculpas novamente pelo sotaque aí da gente no português, e eu também vou estar na feira lá, e vai ser um prazer conhecer todos vocês. Então, até a próxima, vamos ter mais webinars da DataPath também da Dealer, e vamos esperar vocês lá. Muito obrigado. Boa tarde no Brasil. Thank you, Greg. Obrigado, Danilo. Então, a gente se fala depois nos próximos webinars. Foi ótimo, parabéns para todos. Claro, muito obrigado, Victor. Queria agradecer a todos que participaram. A gente está agora aqui, ao final do webinar, a gente tem um monte de gente ainda conectado, plena hora do almoço aqui no Brasil. Então, agradecer todo mundo. Colocar que meu e-mail está aberto para contato, então me mandem um e-mail, ou assim, tiver meu telefone, pode mandar mensagem no celular, qualquer coisa. Queria agradecer muito ao Victor Alarcon e o pessoal da Tecno Multimídia pelo apoio nesse webinar, foi ótimo, e a gente tem diversos ainda para fazer. Muito obrigado a todos. Greg, thank you. Yes, thanks to joining, and hope to see you all at InfoComm Brazil. Então, obrigado a todos e até a InfoComm Brasil. Até lá. Tchau, tchau. Obrigado.